Olá, alunos do curso de Psicologia da Faculdade de SCOM. Sejam bem-vindos à unidade 3 da disciplina Comunicação e Habilidades Clínicas. E nesta unidade 3, nós iremos falar sobre as relações étnico-raciais e dos afrodescendentes, e suas repercussões no processo saúde-doença. Então, a comunicação, como nós temos abordado já nas unidades 1 e 2, a comunicação é uma ferramenta essencial no cuidado em saúde. Ela envolve escuta ativa, empatia, linguagem acessível e respeito à diversidade. Os profissionais com boas habilidades clínicas e comunicacionais, eles conquistam a confiança dos seus pacientes. E ao conquistar a confiança dos seus pacientes, eles promovem a adesão ao tratamento, reduz desigualdades no cuidado, contribuem para diagnósticos mais precisos, com menos erros, menos negligência. Então, as relações étnico-raciais no contexto da saúde, principalmente no Brasil, elas são marcadas por um histórico de desigualdades estruturais. Isso impacta diretamente no acesso à saúde e a forma como os afrodescendentes são atendidos no sistema de saúde. Entre os principais pontos destacam-se o racismo estrutural e também o racismo institucional, que muitas vezes expressos em atendimentos desumanizados ou preconceituosos, desigualdade de acesso. Populações negras vivem em média em áreas com menos estrutura de saúde, subrepresentação nos estudos clínicos, o que pode influenciar de forma negativa na eficácia dos tratamentos, as repercussões no processo saúde e doença da população afrodescendente, a forma como um grupo é tratado social e clinicamente vai interferir diretamente no seu processo de saúde e doença. Com os afrodescendentes, nós podemos observar uma maior incidência de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, menor expectativa de vida, adoecimento mental por conta de racismo, por conta de exclusão social, subdiagnóstico de doenças por preconceito ou por negligência. Então, a importância da formação humanizada e antirracista ela é essencial que os profissionais de saúde recebam formação ética e também humanizada, que vai incluir os estudos sobre a história da população negra no Brasil, a reflexão crítica sobre preconceitos implícitos, capacitação em comunicação intercultural, as práticas clínicas que valorizam a equidade racial, os estudos sobre a história da população negra no Brasil, entender o passado desta população é essencial para transformar o presente. A formação em saúde precisa incluir conteúdos sobre impacto da escravidão, do racismo estrutural, a marginalização histórica da população negra no acesso à terra, à educação e também à saúde, a luta por direitos civis e o surgimento de políticas públicas de equidade, a aplicação prática, incluir essa temática nos currículos, nos cursos de saúde, nas capacitações permanentes do SUS, do Sistema Único de Saúde, debater a contribuição da população negra para a construção da medicina popular, da cultura alimentar e também do autocuidado. Então, algumas reflexões, e uma reflexão que nós chamamos de reflexão crítica sobre os preconceitos implícitos, os preconceitos implícitos ou inconscientes são atitudes automáticas que muitas vezes passam desapercebidas, mas influenciam a forma como os profissionais tratam os pacientes. Trazer aqui alguns exemplos: associar erroneamente pessoas negras a baixa adesão ao tratamento ou à promiscuidade sexual. A aplicação prática seria realizar oficinas de sensibilização e autoconsciência, promovendo momentos de escuta, autorreflexão sobre atitudes discriminatórias no cotidiano clínico. Então, essas habilidades de comunicação,
essas habilidades clínicas são importantes para que essa população não seja tão atacada, né, como são de verdade, por aquelas pessoas que infelizmente ainda são racistas, são preconceituosas. Então é capacitar mesmo, tratar uma comunicação intercultural, né? A comunicação intercultural é a capacidade de dialogar com pessoas de diferentes histórias, de diferentes culturas, de diferentes religiões e modos de ver o mundo, né? Isso inclui compreender a importância dos penteados e vestimentas tradicionais, as religiões de matriz africana e seus rituais de cuidado, né? Tudo isso deve ser respeitado, né? Sem nenhuma forma de preconceito, independente da religião de cada um, as formas de expressão corporal, emocional, espiritual, que diferem das referências ocidentais, aplicar isso de forma prática, né? Treinar profissionais para acolher pacientes sem julgamentos, né? Com respeito aos seus símbolos, aos seus nomes, às suas tradições e aos seus modos de falar. Então, estar aberto a mediar saberes populares com conhecimento biomédico. Então, dentro desses valores clínicos, dentro dessas habilidades clínicas, dessa comunicação que estamos estudando nesta disciplina, né, as práticas clínicas que valorizem a equidade racial, né, a equidade não é dar o mesmo para todos, mas oferecer o que cada um precisa, né, para alcançar o mesmo nível de saúde e bem-estar. Isso exige reconhecer vulnerabilidades históricas e sociais. Então, dentro de uma aplicação prática, seria priorizar atendimento em áreas de maior vulnerabilidade, apoiar políticas de cotas em cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, monitorar indicadores de saúde com recorte racial para criar ações mais efetivas, né? Exemplos práticos disso, né? Vou citar aqui um caso clínico simplificado, né? Uma hipótese, uma paciente negra chega ao serviço de saúde com queixas de dor e ela é subestimada quanto à intensidade da dor relatada. Então, esse tipo de ocorrência, infelizmente comum, revela como o racismo pode influenciar o cuidado recebido, né? Então, o profissional com habilidades clínicas adequadas e sensíveis às questões étnico-raciais vai validar a queixa do paciente, escutá-lo com atenção e empatia, investigar com rigor sem pré-julgamentos e garantir um atendimento respeitoso e eficaz. Esse é o objetivo, né? Validar a queixa da paciente. Então, nós estamos aqui estudando habilidades clínicas e esse é um ponto muito importante de utilizar sempre, né, o que estamos abordando, a empatia, a escuta ativa, sem julgamentos, né, validar de fato a queixa do paciente, porque isso vai reconhecer a legitimidade do sofrimento relatado da pessoa. Então, mesmo quando os sinais clínicos não são imediatamente evidentes, é importante ter essa atitude, né, essa habilidade de não julgar, né, de não ser preconceituoso quanto a fala, né, quanto a essa posição, essa situação que muitas vezes o paciente traz. Então, para populações negras, cujas queixas muitas vezes são desvalorizadas por estereótipos, né, como o mito da maior resistência à dor, essa validação é um ato de respeito e justiça clínica, respeitar de fato a dor do outro, né, independente da sua raça, independente da sua religião, da sua etnia. Então, é muito importante, né? Um outro exemplo prático, ao ouvir que o paciente está sentindo dor intensa, o profissional não deve minimizar ou duvidar, mas sim registrar, investigar e oferecer alívio, né, com base no relato dela. Porque jamais, em hipótese alguma, deve-se minimizar, né, desprezar a dor do outro, né? Nós não temos o direito, né, nenhum profissional de psicologia, nenhum profissional da medicina tem o direito de minimizar a dor do outro.
Então, é importante escutá-la com atenção, com empatia, né? Mais do que ouvir, é preciso escutar de forma ativa, né? Com presença, com contato visual, respeitoso, sem interromper, né? Ou apresentar o relato. Isso fortalece o vínculo e transmite a mensagem. Sua experiência importa, né? Sua experiência importa, sua dor importa. É perguntar como isso tem afetado a sua vida no dia a dia, né? Vai ajudar a entender o impacto da dor, da doença e criar um plano terapêutico mais sensível, investigar com rigor, sem pré-julgamento, né? Como eu falei agora há pouco, evitar que o racismo estrutural interfira no processo clínico, né? Isso significa não pressupor diagnósticos com base em estereótipos raciais ou sociais, e sim seguir critérios técnicos e científicos com raciocínio clínico, baseado em evidências e a escuta cuidadosa. Então, por exemplo, uma mulher negra com dor abdominal, ela não deve ter seu caso reduzido a estresse, sem uma investigação adequada. Então, exames devem ser solicitados, né, e os sintomas devem ser explorados, garantindo um atendimento respeitoso e eficaz. Isso significa que estaria oferecendo um cuidado que valoriza a dignidade do paciente em todos os momentos. Isso inclui linguagem usada, né? O modo como o corpo é tocado, as orientações dadas e até mesmo o tempo dedicado à consulta. Outro exemplo prático, né, é explicar cada etapa do exame físico antes de realizá-lo, né? Perguntar se a paciente tem dúvidas, se se sente confortável e garantir que ela entenda as orientações dadas. Então, infelizmente, nós vivemos ainda em um tempo, né, onde existe muito preconceito racial, e nós precisamos trabalhar, né, com o coração, trabalhar com o sentimento, com a empatia, respeitar a todos, eu disse a todos, independente da sua fé, independente da sua religião, independente do que acreditam, né? Cada povo tem a sua cultura, tem a sua língua, tem os seus padrões comportamentais, e isso deve ser sempre respeitado. Então, sempre utilizando as habilidades clínicas, uma boa comunicação, nós vamos adquirindo aí profissionalismo e assim seremos diferenciados naquilo que a gente faz. Então, bons estudos, até a próxima unidade.